Apresentamos o estudo de domingo, Lições Espíritas, com Guaraci Silveira. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Estamos iniciando o Lições Espíritas de hoje. Olha, nós moramos no universo, temos dito isso várias vezes aqui em nossos estudos. O que acontece é que nem sempre nós temos noção disso. Ora, se nós fomos criados por Deus para evoluir e retornar a Ele, então nós estamos fazendo um caminho. É isso que precisamos saber. Desde as civilizações antigas, aquelas mais poderosas, já se falava isso. Aliás, isso era ponto referencial naquelas civilizações. Cada civilização existia para que o espírito, estando nela, pudesse adquirir conteúdos éticos e morais que vão estabelecer valores e crenças, que vão estabelecer culturas. Então, nós passamos por essas culturas todas, buscando esse aprendizado, desde que nós saímos da animalidade para o homem. Já fizemos um grande avanço, muito grande esse avanço, porque, afinal de contas, hoje somos espíritos com uma condição cognitiva maior, melhor, mais apurada. Contudo, o caminho não para aí. Há aqueles que acham que chegou no homem, que está tudo bem, agora eu posso descansar, afinal de contas, já fiz uma grande jornada. Daqui por diante eu nada. Eu vou morrer um dia e depois da minha morte, vou ficar minha história por um tempo e depois também ela se apaga. Na verdade, não é assim que ocorrem as coisas. O homem só é um estágio da evolução. E a gente tem que entender isso porque a vida terá sequência e ela será tão amena ou tão pedregosa de acordo com aquilo que escolhermos. Então, nós somos os artífices da nossa caminhada. É bem verdade que a lei de Deus coloca sempre a nosso favor aqueles empurrõezinhos para a gente caminhar. Porque o homem ele ainda está muito ligado àquelas coisas antigas, da preguiça, do ostracismo, porque, afinal, o homem primitivo cansava-se muito rapidamente, corpo pesado, mente ainda não tão dinâmica, mas o homem da atualidade, não, este homem já tem o corpo bem menos denso, ele tem a mente muito mais dinâmica, então ele não pode ficar parado. Mas também não pode exceder-se. Há pessoas que se excedem muito, que buscam na ansiedade um modo de viver. Não. A gente tem que pensar no equilíbrio, o equilíbrio de tudo. Então, pensando assim, o senhor Allan Kardec, quando estava codificando a doutrina espírita, e principalmente quando estava montando o livro O Céu e o Inferno, que é um livro de análise, ele escreveu na segunda parte do livro, desculpa, na primeira parte do Céu e Inferno, no capítulo 7, ele escreveu o Código das Penas Futuras. E este estudo que nós vamos fazer, vão ser 2 estudos. Hoje vamos fazer o primeiro estudo, parte 1, e depois parte 2. Porque realmente é um estudo bem interessante, nós já ouvimos falar, mas Allan Kardec ele coloca de uma maneira tão interessante que vale a pena a gente observar, que vale a pena a gente capturar cada uma daquelas posições que ele fez. Ele dividiu, né, em vários códigos, é um código dividido em vários artigos, mais de 30 artigos. Nós vamos estudar hoje o início desse código. E no nosso próximo estudo, nós completaremos o Código Penal da Vida Futura.
Então, mais uma vez, vale a pena você prestar atenção, porque aqui estão estabelecidos a nossa maneira de agir melhor no universo e na evolução. Isso que nós tínhamos falado no início. Nós estamos num projeto de evolução. E aí nós precisamos saber exatamente como atuar dentro desse projeto, dentro dessa estrutura de caminhada de volta para Deus. Então eu e você, todos nós, estamos nesse retorno para Deus. Estamos agora começando a despertar para tudo isso. A doutrina espírita tem nos ensinado assim. Então hoje, vamos estudar isso? O Código Penal da Vida Futura, parte 1, para ver se a gente está agindo de acordo, para ver se nós estamos extrapolando aqui ou ali, ou deixando de realizar alguma coisa. É como se fosse um passaporte para a nossa evolução consciente. Então vamos pensar nele, vamos a ele. Aqui está, olha. Há um código a ser seguido. Isso é excepcional. Temos um caminho a ser seguido, estabelecido, e que precisamos entender. Somos filhos do Altíssimo e precisamos entender e seguir seus caminhos. Então, Código Penal da Vida Futura 1, Lições Espíritas. Allan Kardec vai começar dizendo o seguinte: a doutrina espírita, no que respeita às penas futuras, não se baseia numa teoria preconcebida. Não é um sistema substituindo outro sistema. Em tudo ela se apoia nas observações, e são estas que lhe dão plena autoridade. Ninguém jamais imaginou que as almas, depois da morte, se encontrariam em tais ou quais condições. São elas, essas mesmas almas, partidas da Terra, que nos vêm hoje iniciar nos mistérios da vida futura, descrever-nos sua situação feliz ou desgraçada, as impressões e a transformação pela morte do corpo, completando em uma palavra o ensinamento do Cristo sobre este ponto. Você observa que neste texto que inicia o estudo do capítulo 7 do livro O Céu e o Inferno, da codificação espírita, Allan Kardec coloca que tudo o que está acontecendo, o que estava acontecendo, o que acontecerá a partir do Espiritismo, foi feito por observações minuciosas. Não foi assim uma coisa que alguém disse sem uma análise profunda daquele dito. Então ele vai dizer que os espíritos que deixaram o corpo físico estão no mundo espiritual, vêm nos trazer as informações. Muitas vezes a gente tem aquela falácia, né, que diz assim: mas quem já morreu não vem para dizer como é que está do outro lado. Só diz isso quem não estuda espiritismo. Mas estudar mesmo, sabe, gente? Não é com preconceito, não é com pequenas análises, é estudar para valer. Aí nós vamos entender que esses espíritos, sim, retornaram e retornam para nos dizer o que está acontecendo. É claro que tem uma lei nisso aí, porque senão não valeria a pena encarnar. Se nós encarnássemos e ficássemos constantemente comunicando com espíritos desencarnados, a gente viveria os dois planos. Então a encarnação não surtiria o efeito que ela precisa surtir em nós. Então, quando é necessário, os espíritos se pronunciam, mas nós temos que ter a liberdade de encarnados para realizar aqueles projetos que viemos fazer aqui. Então, não pense você que estar encarnado deve-se ter esse contato permanente com os espíritos desencarnados. Não foi isso que a doutrina espírita trouxe para nós, que muita gente confunde. Não é? Não, os espíritos se comunicam na medida do necessário, em condições que possam ser úteis, e, caso contrário, o que é fora disso é um destempero do médium, que precisa ser orientado, ser educado. E isso tem que ficar certo a todos nós. A comunicação espírita
ela segue padrões. E não tem aquele médium que começa a dar comunicação em todo lugar, toda hora. Isso não é dentro de um contexto de educação mediúnica. Então, o médium está em processo de destempero. Ele precisa se orientar, ele precisa fazer um tratamento, ele precisa estar pronto para que os espíritos superiores se utilizem dele. Então, não basta dar comunicação mediúnica, é preciso o tempo certo, a hora certa, o local certo. Assim foi feito o trabalho da codificação espírita. Se você quiser tirar suas dúvidas, leia a codificação, que você vai entendê-la, não é? Então, vamos continuando aqui. Olha, o senhor Allan Kardec ainda vai dizer, olha, preciso é afirmar que não se trata, neste caso, das revelações de um só espírito, o qual poderia ver as coisas do seu ponto de vista, sob um só aspecto, ainda dominado por terrenos prejuízos. Tampouco se trata de uma revelação feita exclusivamente a um indivíduo, que pudesse deixar-se levar pelas aparências, ou de uma visão estática suscetível de ilusões, e não passando, muitas vezes, de reflexo de uma imaginação excitada. Aqui nós observamos que o senhor Allan Kardec está colocando que toda a codificação foi feita pela vista de vários espíritos. Então, muitos contribuíram na codificação, não foi um espírito só. Ele recebia as mensagens, ele recebia as comunicações e selecionava e trazia aquela que realmente estivesse mais de acordo com a justiça, com a lógica e com um conteúdo que pudesse ser útil e pudesse ser arcabouço do espiritismo. Então, isso é importante saber. Então, ele não foi lançando mensagens de qualquer forma, todas aquelas que chegavam até ele. Pelo contrário, ele fez um trabalho muito criterioso e com a participação de vários espíritos, para que não ficasse uma ideia única, como ele coloca aí. Porque se fosse só um espírito, a ideia seria única. Então, nós temos o espírito da verdade que capitaneou toda a excelência da codificação, mas vários espíritos contribuíram para com ela. É isso que o senhor Allan Kardec está dizendo, né? Então, aqui, olha, ele ainda vai colocar, trata-se, sim, de inúmeros exemplos fornecidos por espíritos de todas as categorias, desde os mais elevados aos mais inferiores da escala, por intermédio de outros tantos auxiliares, né, os médiuns, disseminados pelo mundo, de sorte que a revelação deixa de ser privilégio de alguém, pois todos podem prová-la, observando-a, sem obrigar-se à crença pela crença de outrem. Então, ele diz o seguinte, que vários espíritos contribuíram. Mesmo aqueles que não tinham grande elevação moral, contribuíram mostrando a sua visão de vida, para que pudesse ser analisado. Porque, olha, uma vez que cada espírito, ao desencarnar, ele não altera o seu conteúdo ético, moral, intelectual, então ele vai ser no mundo espiritual que ele foi aqui na Terra, enquanto encarnado. Então ele não vai chegar no mundo espiritual e vai se transformar no espírito nem de luz e nem um espírito extremamente trevoso. Ele vai chegar lá da mesma maneira que ele saiu. Daí a necessidade de deixarmos de lado, mas deixarmos para valer essa ideia de morte. Não existe morte. E aí a gente dá um toque para aqueles que acham que podem exterminar a vida pelo suicídio. Não, não tem. O suicida vai continuar vivendo e ainda com o peso do ato do suicídio. Porque se ele suicidou, é porque ele não aguentou a prova que chegou para ele, mas só que ele teria condições de suportar. Senão Deus não teria deixado essa prova chegar. Então ele escapa, ele sai voluntariamente daquilo que poderia ser a elevação dele. Então, claro, ele vai sofrer as consequências disso. E são sofrimentos dolorosos. Então, não vale a pena. Vamos acabar com essa ideia de que morreu, acabou? Não existe. É bom que a gente amadureça para esses pontos. Então, Allan Kardec coloca, né, que foi tudo muito aberto, foi tudo muito amplo,
para que todos pudessem participar e que também você não tivesse que ir pela crença de uma pessoa só. Você estaria fazendo uma... Ele fez uma análise, né? E colocou, e nós aqui, ao pegarmos essas análises, que são sínteses, a gente vai entendendo gradativamente como funciona essa relação do mundo físico com o mundo espiritual, numa proposta extremamente científica, porque é lógica, porque é justa. É preciso sabermos disso. Então, quando ele estabelece que toda a codificação foi feita com a participação de médiuns encarnados, com espíritos desencarnados, e espíritos de várias categorias, porque era necessário para que as pessoas soubessem como que funciona o mundo espiritual. Se viesse só espírito de luz aqui, a gente não saberia como que era a parte daqueles espíritos menos avançados. Mas eles também deram suas comunicações. Inclusive, no livro Céu e Inferno, você vai observar na segunda parte várias comunicações de espíritos em sofrimentos, de espíritos que ficaram iludidos com a vida. Quando chegaram no mundo espiritual, o que eles perceberam, né? Espíritos de suicida, espíritos que tiveram uma vida tranquila, que chegaram melhores no mundo espiritual. Na segunda parte do livro Céu e Inferno, nós vamos observar todas essas comunicações também. Então, vamos continuar aqui com o senhor Allan Kardec. Então, agora sim, nós vamos entrar no Código Penal da Vida Futura, que vamos repetir, né? Está no Céu e Inferno, primeira parte, no capítulo 7, que você pode também pegar o seu livro, né, acompanhar ou ver depois aquilo que você acha que deve ser revisto, e sempre há aquela revisão a ser feita. Não é isso? Então, vamos começar aqui com seguindo o roteiro de Allan Kardec. Ele vai colocar o seguinte, olha: o Espiritismo não vem, pois, com sua autoridade privada, formular um código de fantasia. A sua lei, no que respeita ao futuro da alma, deduzidas das observações do fato, pode resumir-se nos seguintes pontos. Então, o que aconteceu com o senhor Allan Kardec? Ele observou toda a informação que chegava até ele pelos espíritos, as suas relações, né, no mundo espiritual, e aquilo que eles diziam através das respostas do Livro dos Espíritos, depois do Livro dos Médiuns, do Evangelho segundo o Espiritismo, porque o Céu e o Inferno veio depois desses. Então, ele fez uma análise. Então, de acordo com isso que nós já vimos, né, que nós já pegamos do mundo espiritual, vamos estabelecer um código penal da vida futura. Como é que seria esse código? O que nós temos que saber para não errarmos tanto, ou para aproveitarmos as nossas propensões para o bem? Como que eu vou alimentar tudo isso? É o que nós vamos ver a partir de agora, né? Então, vamos pegar aqui, ó. O primeiro artigo do código, né, ele vai dizer o seguinte: a alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. O seu estado feliz ou desgraçado é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. Observa que isso aqui tem uma justiça muito grande, né? Então, se eu tenho uma encarnação, se eu tenho uma possibilidade dentro da minha encarnação, eu tive um trabalho, eu tive família, eu tive uma sociedade, eu tive um tempo, eu tive um corpo mais ou menos, né, saudável, e eu não fiz nada. Não aproveitei nada. Então, como é que eu fico agora? Então, eu vou ter que saber qual é o meu grau. Meu estado será feliz ou desgraçado? De acordo com o que eu atuei enquanto encarnado. E aqui nós temos que pensar uma coisa muito, mas muito séria, é que nós não sabemos quando nós vamos retornar ao mundo espiritual. Pode ser que demore, mas pode ser que não. Não está ligado a idades e nem a enfermidades. Porque às vezes a pessoa está enferma e fica encarnado para resolver-se perante a lei. Outro que não está enfermo, pode o fluido vital acabar e ele desencarna, ou um acidente, né? Ou um acidente com um veículo, ou não, pode ser um acidente cardiovascular. Então, isso é que a gente tem que entender. Eu não sei a hora que eu vou voltar para o mundo espiritual.
Em não sabendo, eu tenho que cuidar de mim o tempo todo. Você concorda? Então, vamos agora para o segundo artigo desse código. A completa felicidade prende-se à perfeição, isto é, à purificação completa do espírito. Toda imperfeição é, por sua vez, causa de sofrimento e de privação de gozo, do mesmo modo que toda perfeição adquirida é fonte de gozo e atenuante de sofrimentos. Aqui é o jogo, né? Do certo e do errado, do justo e do injusto. Então, se eu faço tudo bem, se eu busco seguir o meu percurso enquanto encarnado dentro dos limites e das expansões que me são favoráveis, então eu estou fazendo tudo dentro da lei de Deus. Então, Deus não vai exigir de mim algo que eu não possa fazer, mas Ele vai esperar que eu faça aquilo que eu posso fazer. Então, ele não vai pedir que eu, né, que eu estabeleça algo assim, muito além das minhas condições. Mas ele já me deu muito para chegar até o homem. Já te deu muito para você chegar até o homem. Então agora ele vai pedir dentro da sua condição. Se você fizer dentro da sua condição e melhorando sempre, você está em busca da sua perfeição. Agora, se você ficar, né, faz hoje bem, amanhã não, quem sabe depois, aí você está perdendo tempo. E Jesus nos disse que o maior talismã que nós temos é o tempo. Porque numa encarnação, cada minuto que vivemos é menos um que teremos. Né? Então nós temos que aproveitar esses momentos. É claro que tem a hora do lazer, tem a hora das celebrações, né? Tem todo esse momento, mas tem um momento em que eu tenho que estar consciente de mim, inclusive no lazer e na celebração, para que eu possa exercer a minha soberania espiritual de tal forma que eu esteja sempre a caminho dessa perfeição. Porque é o que nós estamos fazendo aqui. Nós não estamos fazendo outra coisa senão buscar a perfeição. Ou seja, buscar ser coerente com a lei de Deus. Nós vivemos, fomos criados e vivemos no universo. E esse universo, ele tem leis. Eu preciso seguir essas leis. Então, aquelas pessoas mais afoitas, né, irônicas, que não aceitam isso, infelizmente, vão sofrer as consequências no mundo espiritual. Então, nós podemos viver em plena alegria, com felicidade, com tranquilidade, mas cumpridores das leis de Deus. É isso que nós aprendemos aqui no Espiritismo. Né? Então, vamos para o terceiro artigo do Código. Está aí. Não há uma única imperfeição da alma que não importe funestas e inevitáveis consequências, como não há uma só qualidade boa que não seja a fonte de um gozo. A soma das penas é, assim, proporcionada à soma das imperfeições, como a dos gozos e das qualidades. Aqui é o seguinte, no final da história tem uma síntese, né? Tem um resultante disso aí. Eu agi com mais sobriedade, eu fui mais coerente com a vida que me foi oferecida. Se eu fui, ótimo, eu estarei cada vez mais dentro do contexto dessa alegria no mundo espiritual. Agora, se eu não fiz nada disso, se eu fui uma pessoa que deixei passar, que não importei com a vida, que não aproveitei os grandes lances da vida para crescer, aí eu vou ter dificuldades, minha gente. Isso é lógico, isso é justo. Não é? Nós não educamos os nossos filhos assim? Todas as vezes que eles vão fazendo as coisas bem feitinhas, bem certas, a gente vai aplaudindo, né? vai dando força para que eles continuem. Mas se eles erram, a gente tem que corrigir. A vida nos corrige o tempo todo. Então, meu irmão, você é soberano? Sim, você é soberano, mas você também deve respeito à lei de Deus. É isso que nós estamos aprendendo aqui. Então, vamos continuar agora para o artigo, ainda no artigo 3, né? A alma que tem 10 imperfeições, por exemplo, sofre mais do que as que têm 3 ou 4.
E quanto dessas 10 imperfeições não lhes restar mais que a metade, ou um quarto, menos sofrerá. É lógico isso, né? Então é muito lógico. Se eu tenho mais imperfeições, eu sofro mais. Menos imperfeições, menos. É isso que nós temos que entender, para que a gente não fique achando que está menosprezado, abandonado por Deus. Não, depende daquilo que eu faço. Todas as vezes que eu for contra a ética, a moral, eu estarei em erro. Todas as vezes. Ética e moral. Todas as vezes que eu me desrespeitar e desrespeitar aquilo que está fora de mim, eu estou em erro. Então a base é essa. Ética e moral. Se eu agir de acordo com a ética e com a moral, que está dentro da minha da razão direta do meu crescimento, do meu entendimento da vida, aí eu não vou ter imperfeições. Mas o problema é que a maioria não entende isso e vai levando de qualquer jeito. De todo instintos, então a alma será perfeitamente feliz. Também na terra. Quem tem muitas moléstias sofre mais do que quem tem apenas uma ou nenhuma. Pela mesma razão, a alma que possui 10 perfeições tem mais gozos do que a outra menos rica de boas qualidades. Aí está, meu amigo, minha amiga, tudo depende de nós. Tudo, absolutamente tudo. Então não tem castigo de Deus, tem educação divina. Nós estamos no projeto divino. E não podemos nos situar como qualquer pessoa aí, como qualquer situação, qualquer vento que passa. Não, nós somos propostas divinas. Você precisa de entender isso, eu preciso entender isso. Um dia que a gente entender essas coisas, a gente vai ser mais feliz. Mas enquanto a gente ficar levando a vida de qualquer maneira, dentro do campo das imoralidades ou antiéticos, aí nós vamos ter problemas. É claro que teremos, porque a vida quer nos consertar. Ela quer que sejamos felizes. E a gente não vai morrer mesmo. Nós já passamos por dezenas de encarnações, estamos aqui. Então não tem morte, tá, meu amigo? Você já viu que se o Sol acaba num dia, se ele morre ou ele volta no dia seguinte? A Lua não tem 4 fases, ela não repete essas 4 fases? Isso aí é só matéria. Imagina nós, espíritos, né? Já passamos dessa fase. Então, tudo tem sequência. Cuidemos de nós, pois. Agora vamos para o 4º artigo, né? Em virtude da lei do progresso, que dá a toda a alma a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta, como de despojar-se do que tem de mal conforme esforço e vontade próprios, temos que o futuro é aberto a todas as criaturas. Deus não repudia nenhum de seus filhos, antes recebe-os em seu seio à medida que atinge a perfeição, deixando a cada qual o mérito das suas obras. Olha que interessante. Então nós somos fadados à perfeição, né? Então, à medida que esse progresso vai acontecendo em nós, de maneira agora consciente, né? Porque até aqui nós fizemos isso inconscientemente, né? A gente aprendeu muitas coisas aí meio que rolando, né, no rio da vida. Agora não, agora nós temos que aprender. E aí vão acontecer 2 coisas interessantes, que é o nosso esforço e a nossa vontade consciente. Então, à medida que a gente vai fazendo isso, o nosso futuro está aberto. Nós é que vamos moldar esse futuro. Quando você desencarnar, você vai encontrar o mundo espiritual que você forjar aqui. E mesmo na sua vida aqui no plano físico, ela será tão livre, tão própria do seu progresso, de acordo com as suas possibilidades e exercício do esforço e da vontade. E não veja que nós somos responsáveis por nós? A responsabilidade plena é nossa. Deus nos cria livres e dá um roteiro. O roteiro é você voltar para Deus. E agora você vai fazendo o seu roteiro. Até aqui, a gente não sabia muito dessas coisas, eu fazia o que dava na cabeça. Agora não, meu amigo, minha amiga. Agora nós temos um conhecimento. Então, a doutrina espírita está nos ensinando isso. As suas ações te darão respostas
de acordo com o que você optou para aquilo que você desejou fazer. O artigo 5º diz o seguinte, olha, dependendo o sofrimento da imperfeição, como o gozo da perfeição, a alma traz consigo o próprio castigo ou prêmio, onde quer que se encontre, sem necessidade de lugar circunscrito. O inferno está por toda parte, e em que haja almas sofredoras, e o céu igualmente, onde houver almas felizes. Aí você define onde você quer ficar. Né? Tem pessoas que não deixam os vícios, definitivamente. Então, sabe que vão desencarnar e que esses vícios serão complicados para eles, mas eles preferem ir para o mundo espiritual levando os vícios. Então, vai ter as consequências. Então, se a pessoa usa da bebida alcoólica lá no mundo espiritual, não tem bebida alcoólica. Se a pessoa usa de cigarro lá, não tem cigarro. Drogas alucinógenas lá, não tem isso. Sexo aberrante, pode ter, mas ele vai ficar preso em cavernas, preso, fechado, em sofrimentos atrozes, minha gente. Então é preciso ter muita consciência daquilo que eu estou levando para o mundo espiritual, que é a consequência daquilo que eu vivo aqui. Então é hora de fazer uma reflexão. Essas coisas eu não levo para o mundo espiritual. Não levo bebida, não levo cigarro, não levo drogas alucinógenas, não levo mágoa, não levo mágoa, levo não perdão, levo angústias. Então, o que vale para mim, enquanto um espírito em busca da liberdade espiritual, é levar isso para lá? E Allan Kardec coloca bem claro que o inferno está em toda parte, assim como o céu. Olha que coisa séria que é isso. Então, nós temos que viver assim, sabendo que tem uma vida futura. Eu tenho que me preparar para essa vida futura. Este é o projeto desse estudo. É o âmago desse estudo. Eu estou vivendo e terei uma vida eterna, uma vida futura, uma vida infinita. Então, eu tenho que começar agora a pensar e analisar isso seriamente para não ter problemas mais na frente. Né? Olha aqui, olha, no artigo 6, ele vai colocar: o bem e o mal que fazemos decorrem das qualidades que possuímos. Não fazer o bem, quando podemos, é, portanto, o resultado de uma imperfeição. Se toda imperfeição é fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não somente pelo mal que fez, como pelo bem que deixou de fazer na vida terrestre. Essa é uma outra informação complexa. Né? Então, eu não vou sofrer só pelo mal que eu fiz, mas pelo bem que eu deixei de fazer. Então, quantas vezes a gente tem a chance de fazer o bem e não faz? E isso é um somatório para nós. Sabe? Nós temos que entender que estamos num corpo físico passível de enfermidades. Assim como também no mundo espiritual, os perispíritos, né, os espíritos são passíveis de enfermidades. Mas aqui, principalmente, então, quanto mais bem eu fizer, mais eu me garanto, eu me sustento. Jesus disse isso, olha, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, quanto mais misericordioso eu for para comigo, para com alguém que esteja do meu lado, mais eu recebo essa ajuda. Então, meu amigo, minha amiga, todos nós precisamos uns dos outros. Nós dependemos uns dos outros. Não tem ninguém aqui que possa dizer assim, eu vivo sozinho, eu não preciso de ninguém. Então, vamos ter cuidado, sabe? Porque eu não posso deixar de fazer um bem que está nas minhas mãos para fazer. Então, tudo que eu fizer, o bem ou o mal, é que vai me dar a minha sequência de vida. Não preciso nem de desencarnar, mesmo quando encarnado. Né? Se eu não cuido de mim, como é que eu vou fazer o bem para alguém? Veja que a coisa é muito interessante. Eu forjo a minha felicidade. A minha felicidade não depende de ninguém, depende das minhas ações, depende das suas ações. Isso é bom saber, né? Porque se dependesse do outro, seria muito estranho, né? Vamos para o artigo 7 agora. Olha, o espírito sofre pelo mal que fez, de maneira que, sendo a sua atenção constantemente dirigida para as consequências desse mal, melhor compreende os seus inconvenientes e trata de corrigir-se.
Ninguém quer ficar numa situação assim, né, minha gente? Uma situação de trevas, né? Ninguém quer isso. Acredito que não. Então, procure fazer o bem para você, porque você evita isso. Evita a ilusão, evita esses devaneios perigosos, né? Essas aventuras terríveis, né? Que são aventuras que você mexe com energias sexuais. Meu amigo, minha amiga, você não tem noção do que é isso. Por isso é que a vida sexual, dentro da proposta divina, ela é estabelecida num lar. Como diz a dona Laura no livro Nosso Lar. A reta horizontal representa o homem, a reta vertical a mulher, e o vértice seria o lar. Aí sim tem a proteção do lar. Fora isso, meu amigo, minha amiga, é você que sabe. Mas os danos podem ser perigosíssimos, né? Muito perigosos. Artigo 8. Sendo infinita a justiça de Deus, o bem e o mal são rigorosamente considerados, não havendo uma só ação, um só pensamento mau que não tenha consequências fatais, como não há uma única ação meritória, um só bom movimento da alma que se perca, mesmo para os mais perversos. Por isso que constitui tais ações um começo de progresso. Esse artigo nos mostra o seguinte: então, às vezes, você vê uma pessoa que age no mal, muito no mal, mas às vezes um ato dele de bondade o ajuda. Não vai corrigir todo o mal dele, mas vai minorar, vai ajudar, vai dar um alívio. Imagina se a gente faz só o bem, então. Quanto que a gente chega? Eu vejo, muitas vezes, já li comunicações de espíritos que disseram assim, que foram trabalhadores aqui, conscientes, né? E falaram assim: olha, se eu soubesse o que eu ia receber a mais do que eu já recebi, eu faria muito mais. Porque já recebem tanto. Mas eles falam: olha, se eu soubesse que era assim, eu faria bem mais o bem. Então está na hora de pensarmos nisso. Eu sei que você tem sua vida, que você tem seus andamentos, que você tem a sua maneira de ver a vida, mas observe esse estudo. Como que ele é profundo em nós, como que ele nos orienta, como ele nos instrui. Né? Por isso é que o Sr. Allan Kardec colocou na codificação esse trabalho também. Tá? Vamos para o artigo 9 agora? O artigo 9 diz assim: ó, toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída que deverá ser paga se não for em uma existência, ser-lo-á nas seguintes ou seguintes. Porque todas as existências são solidárias entre si. Aquele que se quita numa existência não terá necessidade de pagar segunda vez. Então, veja você que interessante. A vida é como se fosse uma linha, né? Assim, uma linha. A evolução. E a linha é composta de pontos, não é isso? Então, você tem uma linha, e ali cada pontinho daquele é uma existência física ou um tempo lá no mundo espiritual. Então, é o somatório dessas existências que vai dar o conteúdo da sua linha. Então, o que a gente faz aqui, se não foi bem feito, a gente vai ter que resolver isso numa outra existência ou em várias existências, dependendo do grau que a gente fez do erro. Agora, se eu faço só o bem, a minha linha é só ascensional, vai só subindo, subindo, subindo. Eu não preciso ficar nessa ida e vinda aqui no plano físico. Eu posso crescer mundos perfeitos, mundos celestes, né? Mundos felizes. Agora, se eu tiver nessa coisa de ainda, né, prejudicar alguém, não perdoar as pessoas, guardar mágoa, ressentimento, criar problemas, eu vou criando o quê? Pontos muito negros na minha linha de evolução. E eu preciso abrir essa linha. Eu preciso corrigir tudo isso. Aí eu terei várias existências complicadas, dolorosas. Não vale a pena. Então, cuide que você trate do seu pontinho de agora, que é a tua existência atual. Faça dele um pontinho de luz. Porque aí você começa a gostar da luz. E gostando da luz, você só vai fazer o bem. Né? Vamos para o outro artigo agora, que é o artigo 10º. Olha só. O espírito sofre, quer no mundo corporal, quer no espiritual, a consequência de suas imperfeições.
As misérias, as vicissitudes padecidas na vida corpórea são oriundas das nossas imperfeições. São expiações de faltas cometidas na presente ou precedente existências. Pela natureza dos sofrimentos e vicissitudes da vida corpórea, pode julgar-se a natureza das faltas cometidas em anterior existência e das imperfeições que as originaram. Então, a pessoa que sofre muito nessa encarnação, provavelmente ele cometeu vários atos infelizes, né, lá no passado. Então, agora está se corrigindo. Eu queria colocar para você aqui, para a sua reflexão, né, que é uma que eu faço, é o seguinte: nós já estamos cansados de sofrer, não estamos? A gente está sempre sabendo histórias de sofrimentos, a gente está sempre sofrendo também. Né? Quantas vezes nós passamos por dificuldades enormes, né? De dores, que são consequências aí de doenças, aquilo que nos pega, né? Então chegou a hora, meu amigo, minha amiga, da gente começar a pensar seriamente, né? Porque nós vamos sofrer pelas nossas ações, né? Então, como diz o Kardec, são oriundos das nossas imperfeições, são expiações de faltas cometidas na presente ou precedentes existências. Então, nós vamos ficar nesse jogo eterno de dor e sofrimento? Será que é bom isso? Será que é isso que Deus pretende? Ou pretendeu para a sua criação? Absolutamente não. Ele só quer o bem dos seus filhos. Só que os seus filhos não querem o bem para si. Aí entram em situações muito estranhas, né? Muitas vezes sem um autodirecionamento, um autocuidado, né? E se autossabotam. Então eu preciso saber, meu amigo, minha amiga, você é um filho ou uma filha de Deus. Então, olha, cuide de você, seja feliz. Abrace a proposta de Jesus, a proposta do Evangelho, que você terá o roteiro seguro para as suas ações. Às vezes a gente tem que renunciar, sim. Às vezes a gente tem que deixar uma coisa que a gente quer tanto, mas é para o nosso bem. Então, é a questão da análise, né? Eu vou deixar isso aqui, mas vou ganhar outro lá. Não tem o custo-benefício? Então, cuidemos disso, meus irmãos. Cuidemos disso, né? Agora, o artigo 11 vai dizer o seguinte: olha, a expiação varia segundo a natureza e gravidade da falta, podendo, portanto, a mesma falta determinar expiações diversas, conforme as circunstâncias atenuantes ou agravantes em que for cometida. Aí que está. Às vezes a gente comete um erro, né? Às vezes a gente comete um erro e a gente não sabia direito que aquilo é errado. Eu conheço muitas pessoas que hoje nos procuram que falam assim, quer ver? Olha, eu quando era jovem eu abortei. Eu não sabia do erro do aborto. Né? Na época, todo mundo me disse aborta, pelas circunstâncias daquela gravidez. Então, hoje eu entendo, hoje eu não abortaria. Então, assim, o que Deus vê? Deus vê o seu progresso. Porque se a pessoa, naquele tempo, abortou, e hoje, mesmo sabendo das consequências espirituais complicadas de um aborto, ele falasse que abortaria de novo, aí ele não aprendeu nada. Né? Então, a expiação vai ter que vir para ele, de uma maneira mais profunda. E, de outro caso, quando ele entende e tenta se corrigir, é atenuado. Então, na verdade, todas as nossas faltas, né, desde que a gente tenha o arrependimento, nós vamos estudar daqui a pouco, desde que a gente tenha esse entendimento e essa vontade de corrigir, isso é atenuado. Então, ninguém está condenado eternamente, não existe isso, né? O eterno só existe enquanto dura. Não é assim? Então, as coisas vão se ajeitando. Nós temos que voltar para Deus. Então, erramos muito, a pessoa errou muito? Errou. Mas tem chances de resolver-se, tá? Guarde isso com você. Então, se você, em algum momento aí da sua vida, cometeu um engano muito grande, há tempo de corrigir. Há tempo. Daqui a pouco, Allan Kardec vai dar o caminho para isso, tá? Artigo 12, olha.
não há regra absoluta nem uniforme quanto à natureza e duração do castigo. A única lei geral é que toda falta terá punição e terá recompensa todo ato meritório, segundo o seu valor. Está vendo? Então, minha gente, de alguma maneira, nós seremos recompensados se de repente a gente quiser modificar. Agora, se não quiser modificar, quiser continuar no erro, aí nós vamos agravando esse processo. Vamos agravando. Né? Então a pessoa sabe que não deve fazer aquilo assim, mas ele vai lá e continua fazendo. Ele sabe que aquilo é errado, ele continua errando. Aí está errando conscientemente. Emmanuel ele diz o seguinte: o problema não é errar. O errar pode estar dentro do aprendizado. O problema é você saber que errou e persiste no erro. Aí sim a coisa fica difícil, fica complicada. Então, eu tenho que gerenciar a minha vida, como você tem que gerenciar a sua vida, tendo em vista que essa vida nunca vai acabar. A nossa vida jamais vai acabar. É isso que nós temos que entender. Ela vai continuar. Então não tem aquele negócio que eu vou aproveitar a vida porque um dia eu vou morrer. Não tem isso. Eu tenho que me garantir, me sustentar na continuidade da vida. Porque eu posso voltar para cá totalmente, né, cheio de problemas físicos, mentais, não é assim? Problemas morais também. Né? Então eu tenho que começar a pensar em mim, você pensar em você, nos ajustarmos. Estamos dentro de um contexto de universo. Esse universo tem leis. Eu tenho que seguir essas leis. Se você saltar de um abismo, aí você vai ter problema, não vai? Porque tem a lei da gravidade. Se você sair do seu eixo normal, você vai ter problemas. Porque tem a lei do eletromagnetismo, né? Que conforma os corpos em si. E aí vai. Então, minha gente, meus amigos e amigas, necessitamos cuidar de nós. É o que nós pretendemos, né? Eu, pelo menos, pretendo fazer isso, não sei você. No artigo 13, a duração do castigo depende da melhoria do espírito culpado. Nenhuma condenação por tempo determinado lhe é prescrita. O que Deus exige, por termo de sofrimentos, é um melhoramento sério, efetivo, sincero, de volta ao bem. Desse modo, o espírito é sempre o árbitro da própria sorte, podendo prolongar os sofrimentos pela pertinácia no mal ou suavizá-los e anulá-los pela prática do bem. Aí que está. É esse o processo da nossa soberania. Então, eu que sei o que eu quero. Né? Eu que sei o que é bom para mim e o que não é. Tem um ditado que diz assim: gato escaldado em água fria, em água quente, tem medo de água fria. Porque já passou pelo processo da dor, do sofrimento. Então, se você acaba de sair de um processo de sofrimento, analisa por que você sofreu. Não maldiga a dor, mas analisa por que ela veio. Ela veio em decorrência de algum processo anterior mal conduzido. Então, eu preciso saber. Não vou fazer mais isso. Problema no estômago. Né? Então, a priori, né, alimentação mal conduzida, assim como problemas intestinais. Problemas relacionados ao circulatório, né? Tem muita pressão aí, eu estou vivendo sob pressão, estou vivendo sob uma forma de não entender como eu devo me relacionar bem com as pessoas. E assim nós vamos. Existem estudos muito interessantes sobre isso, que é preciso a gente saber. Então, tudo bem, tem um médico, tem a médica, tem o dentista, tem todo mundo que vai nos ajudar, mas nós não precisamos depender deles só. Nós podemos já atenuar isso para quando tivermos que chegar lá, a gente chegar um pouquinho melhor. Já sabendo, né? Olha, eu estou aqui porque
Ô, doutora, eu estou aqui por causa que eu estou fazendo isso, isso, isso. Não precisa deixar o médico fazer todas aquelas pesquisas, né, para ele chegar à conclusão. Você mesmo chega falando, olha, eu bebo, eu fumo, eu faço, aconteço, né? Então, eu estou sentindo as consequências disso. Como que eu faço para melhorar meu organismo físico? E agora, a melhora espiritual é você com você, com a sua religião, aqui no espiritismo ou onde você frequenta. Por quê? Porque você precisa dessa cura ética, dessa cura moral, dessa cura espiritual. Aí Jesus falou, não voltes a pecar, para que não te aconteça o pior. Porque você tem a raiz do mal com você. Mesmo que acabou a dor, mas a raiz ainda está lá. Precisa sair com a raiz também. Aí ela não volta, né? Artigo 14, né? Aliás, ainda tem o artigo 13, ainda continua aqui, olha. Uma condenação por tempo pré-determinado teria o duplo inconveniente de continuar o martírio do espírito renegado, ou de libertá-lo do sofrimento quando ainda permanece no mal. Ora, Deus que é justo, não pune o mal enquanto existe e deixa de o punir quando não existe mais. Por outra, o mal moral, sendo por si mesmo causa do sofrimento, fará este durar enquanto subsistir aquele, ou diminuirá a intensidade à medida que ele decresça. Né? Então, Deus é extremamente amigo dos seus filhos. Então, se o filho ou a filha está lutando para deixar o mal, ele vai ajudá-lo. Isso é uma questão de frequências. Ele começa a ajudar, porque ele entra na frequência melhor. Então, essa própria frequência o ajuda a resolver o seu mal passado. Né? Então, se eu estou atolado na lama, eu saio da lama, eu tenho a frequência da lama, eu fico ali na lama. Eu vou saindo da lama, as frequências vão melhorando, a própria frequência superior me ajuda a sair da lama. Essa é a ajuda de Deus para nós. Então, eu preciso que a gente perceba esse movimento lindo, né, das nossas melhorias, dos nossos avanços dentro do projeto do evoluir conscientemente. Artigo 14, né, dependendo da melhoria do espírito, a duração do castigo, o culpado que jamais melhorasse sofreria sempre, e para ele a pena seria eterna, porque seria enquanto durasse. O que faz o espírito suplicar socorro? É quando ele não está aguentando mais. Aí acabou a eternidade da pena. Ele foi até onde ele suportou. Eu vou errar, até quando não dá. Aí quando não dá, eu peço socorro. Aí vai acabar a pena eterna, que ele vai começar a melhorar. Ele vai começar a modificar seus padrões. Percebe como é que é importante saber disso? Então, se você estiver cometendo um erro, que você sabe que é erro, ou se você tiver dúvida, procure saber se isso é certo ou errado, aí você vai modificar isso aí, que aí você vai sair do processo. A lei de Deus é assim, faça a tua parte que eu te ajudo. Porque se você não quiser fazer a sua parte, aí eu não vou poder te ajudar, porque você está se autodeterminando criatura rebelde à própria lei. Então, essa mulher aí com esses galhos, né? Olha que coisa séria que é isso. Isso acontece, né, gente? A pessoa entra em sofrimento, em desespero. Isso aqui já acontece, imagina no mundo espiritual inferior, aqueles espíritos que estão lá sofrendo a beça, né? Mas precisando arrepender-se. Não foi assim que André Luiz fez? Ele, no dia que ele viu que não dava mais, ele pediu socorro. Aí veio o socorro. Mas não precisa chegar nesse ponto, né, meu amigo, minha amiga? A gente pode melhorar isso antes, né? Artigo 15º, né? Uma condição inerente à inferioridade dos espíritos é não obrigarem o termo da aprovação, acreditando eterna, como eterno lhes parece deva ser o tal castigo. A pessoa, às vezes, está lá no mundo inferior e fala assim, isso aqui é para sempre meu, eu tenho que concordar com isso, conformar com isso. Porque a gente veio
de uma imagem teológica, né, de céu, inferno, purgatório, e isso, muitas vezes, o espírito que está numa situação muito ruim, ele acha que tem que viver aquilo mesmo, que é o que ele merece. Não, você merece a perfeição. Não pense assim. Se está doendo, se está com problema, tente melhorar. Não tem que aceitar a dor como natural. A dor não é natural. A enfermidade não é natural. A enfermidade é uma consequência de atos errados. Então muda, que não terá mais enfermidade, não terá mais a dor, não terá que ficar eternamente naquele processo. Nós temos que entender isso. Nós podemos mudar todo o processo. Agora, depende de nós. Tem pessoas que não querem, não aceitam a mudança definitivamente, mesmo que você mostre para a pessoa, olha, perdoa, não guarde mágoa, não guarde ressentimento, não faça dessa maneira, não haja desse jeito, aí a pessoa não quer, realmente ela não quer. E aí não tem jeito, sabe? A lei de Deus, né, vai agir aí para que a pessoa desperte, para que essa dor intensa um dia faça a pessoa despertar. Né? Artigo 16º, né? O arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São precisos a expiação e a reparação. Então, Allan Kardec coloca, né? Arrependimento, expiação e reparação, para que a gente possa sair do problema. Né? E agora ele vai trabalhar o arrependimento. Então, precisa arrepender-se. O que faz com que a pessoa saia do sofrimento? Primeiro passo, arrependa. Eu estou fazendo tudo errado. Eu fiz tudo errado. Não adianta eu correr nessa raia, porque essa raia vai me levar para o abismo. Deixa eu sair fora disso. Isso aí não vai dar certo. Eu estou prejudicando alguém, eu estou puxando tapete de alguém, isso não vai dar certo. Eu estou ironizando a vida, não vai dar certo. Então, deixa eu mudar. Eu paro para pensar, isso não vale a pena. Né? E aí ele vai colocar aqui o seguinte, olha, o arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento suaviza os travos da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça e não uma anulação. Então, olha só, ele vai dizer o seguinte, você arrepende, você tira, né, de você aquela capa dura. Expiar significa capa dura. Você tira aquela casca dura, aquela capa dura do seu coração, aí você corrige aquilo que você errou. Aí você resolve. Né? Então você conseguiu resolver. Porque você fez o trabalho. Você correu em busca daquilo que a tua consciência te indicou para fazer. Então você errou com alguém, arrependa, né? Muda teu modo de pensar, muda os teus conceitos, aí você está tirando a capa dura, a casca dura. Muda, depois você vai na pessoa e repara com ela o que você errou. Ou na pessoa, ou na circunstância, o que for. É assim que a vida faz conosco. Quando você lê esses romances espíritas, você observa isso. São histórias bem assim, profundas, né? Muito dramáticas às vezes, em que o espírito, numa encarnação, faz o que faz. Depois ele vai ter que passar várias encarnações para corrigir, para se corrigir, né? Espiar, né? Aquilo, tirar aquela dureza do coração para depois ele corrigir as coisas que ele fez de errado. Então veja que tem um caminho? Tem, mas é um caminho difícil, porque você tem que modificar os teus conceitos, né? Então para que erra? Então melhor não errar. Né? Melhor não errar. Né? Então, se não fosse dessa maneira, Kardec coloca, então o perdão seria uma graça. Ai, que bom, eu errei. Aí o Papai do Céu olha para mim, vou perdoar você. Então seria muito estranho isso. Né? Então, o perdão não é uma graça, né? Ele é a anulação de um mal.
Olha a diferença que é isso. Ele é a anulação de um mal. Então, minha gente, está tudo conosco. Nós é que decidimos o que nós queremos para nós. Você concorda? Esse estudo ele é bem interessante, porque ele abre os horizontes nossos das nossas intenções e também daquilo que a gente aceita como certo, daquilo que a gente aceita como valor, né? E que, na verdade, às vezes não é nem certo, nem tem valor nenhum, não agrega nada, mas a gente insiste naquele projeto. Isso faz a gente refletir, não faz? No artigo 17 vai dizer o seguinte, ó, o arrependimento pode dar-se por toda parte e em qualquer tempo. Se for tarde, porém, o culpado sofre por mais tempo, até que os últimos vestígios da falta desapareçam. A expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais que eles são consequentes, seja na vida atual, seja na vida espiritual após a morte, ou ainda em nova existência corporal. Então, se você está sofrendo aí alguma coisa, uma enfermidade ou um processo social que você não está gostando, né? Uma coisa não está indo do jeito que você queria, pode ser uma expiação, meu amigo, minha amiga. Então, traga isso para teu favor. Não brigue com isso. Faça disso um aliado. Olha, eu estou passando por essa situação porque eu preciso me corrigir aqui. Um familiar difícil, né? Um colega de trabalho, um chefe, um empregado, o que for. Né? Ou mesmo no centro espírita, às vezes tem uma pessoa lá que, nossa, a gente não consegue entender. Então, guarde isso com você e trate de resolver isso, enquanto você está a caminho com ele, como disse Jesus. Porque se passar o tempo e você não resolver, aí pode ser que ele vá embora, né? Ou você vai embora e pronto. Aí até encontrar de novo. Para resolver isso, demora e você não vai ficar livre. Nem ele. Só se ele te perdoa. Agora, se você procura a pessoa não aceita, aí o problema é da pessoa, não é seu. Você procurou. Você quis resolver. Então, nós estamos vivendo numa comunidade, numa fraternidade. Só que a gente não entendeu ainda o valor dessa comunidade e dessa fraternidade. E fica digladiando uns com os outros. Como se a gente estivesse disputando territórios, como nós fizemos naquele passado histórico ancestral. Hoje não precisa mais disso. Não há necessidade. Hoje o entendimento deve vir para todos nós para uma forma de nos libertarmos das nossas dificuldades. Né? E aí, ainda 17, né? A reparação consiste em fazer o bem àqueles a quem se havia feito o mal. Quem não repara os seus erros numa existência, por fraqueza ou má vontade, achar-se-á numa existência ulterior em contato com as mesmas pessoas que de se tiveram queixas, em condições voluntariamente escolhidas, de modo a demonstrar-lhes reconhecimento e fazer-lhes tanto o bem quanto o mal que eles tenham feito. Então, muitas vezes, né, a gente acha que uma pessoa que está do nosso lado, que faz uma coisa que eu não gosto, que o problema é dela. Às vezes foi eu que criei aquilo na pessoa, como diz André Luiz. Então, por isso que nós temos que nos respeitar muito, nos amar muito e observar aquilo que me coloca numa situação em que eu não gostaria de viver. Por quê? Porque pode ter sido eu o causador daquilo no passado. Uma pessoa que tem um vício que eu não gosto hoje, às vezes fui eu que coloquei aquele vício na pessoa, que estimulei aquele vício na pessoa. Então ela volta agora para que eu possa me corrigir, ajudando-a a se corrigir. Então, meu amigo, minha amiga, não tem jeito. Nós estamos numa fraternidade e precisamos saber disso. Precisamos entender essa fraternidade porque ela é legítima. Nós somos filhos e filhas de Deus. Fomos criados por Ele para vivermos em comunidades.
para aprendermos juntos, onde o que sabe mais ensina o que sabe menos. Agora, tem regras nisso aí, porque o outro precisa do meu respeito, e aí estarei sendo ético para com ele, e eu preciso me respeitar, então estarei sendo moral. Moral e ética, então, transitam numa mesma via, onde eu só serei ético se eu for moral, e sendo moral, eu serei ético, e sendo ético, eu serei moral. Você já pensou nisso? Ou você leva a vida do jeito que você acha que deva ser levada, sem uma análise mais apurada, sem uma análise mais conceitual? É o que nós precisamos, não é? Por isso, o Espiritismo está aí, nos ajudando e nos auxiliando, nos dando elementos para a gente refletir, elementos para a gente ultrapassar essas primeiras etapas da evolução. Então, meu irmão, minha irmã, daqui por diante, o planeta Terra vai só abrigar espíritos que estão em evolução consciente. Em última análise, é isso. Esses espíritos terão que estar em evolução consciente. Se eles não estiverem com a evolução consciente, eles não poderão ficar aqui. Né? E que a gente possa ficar. Agora, depende dos nossos esforços, né? Depende das nossas aceitações ao cumprimento das leis. Então, esse estudo que nós estamos fazendo, o Código Penal da Vida Futura, estamos terminando a primeira parte hoje, e em seguida, né, no outro estudo, vamos fazer a segunda parte, para que a gente possa cada vez mais nos orientarmos. Agora, enquanto isso, se você tiver o livro Céu e Inferno, que é o 4º livro da codificação, você vai lá e estuda no capítulo 7 da primeira parte, porque você já vai adiantando o processo para você mesmo. Se você não tiver o livro, é muito fácil pegar em PDF, né? É muito fácil adquirir, porque são livros muito baratos, e que é bom que a gente tenha esses livros conosco, né? Então, nós estamos terminando esse nosso primeiro estudo do Código Penal da Vida Futura, e esperamos que ele possa surtir um efeito positivo, tanto em mim quanto em vocês. Que Jesus nos abençoe, nos promova sempre esses encontros ótimos para crescermos juntos, para entendermos juntos, para entender que somos irmãos e irmãs, para que eu não fique digladiando com ninguém, mas pelo menos que eu esteja estendendo sempre as minhas mãos a favor desse, a favor daquele, porque assim outras mãos se estenderão para mim. Isso é natural, isso é da lei de Deus. Sermos fraternos, sermos legitimamente fraternos, cumpridores das leis que nós temos que cumprir. Porque nós somos espíritos imortais. Não tem morte, meu amigo, não existe isso. Muita paz. Até, então, a nossa segunda parte desse estudo. Fique com Jesus. Um abraço. Tchau. Obrigado por estar conosco nesse estudo. Esperamos você no próximo domingo para mais um Lições Espíritas.